Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, ao nosso canal, Física na Prática, pessoal. Com vocês, Prof. Plúcio. Dicas e pegadinhas para você que é do ensino médio, você que é um pré-vestibulando, né? Que vai enfrentar os vestibulares aí no final do ano, tá? Então aqui nós temos dicas sempre valiosas para você, pessoal. Assuntos assim mais recorrentes nos vestibulares, tá legal? Hoje nós vamos ver nessa videoaula, pessoal, o plano inclinado, tá? Então eu tenho aqui o plano inclinado, sem atrito, vou soltar um bloquinho aqui. Qual é a aceleração com que desce o bloquinho, pessoal? Esse bloquinho tem uma massa m. O g é 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos, nessa videoaula de hoje, então calcular a aceleração com que esse bloquinho vai descer. Só que para isso, nós precisamos sempre de subsídios matemáticos, porque já dissemos várias vezes, física é o quê? Português, ciência e matemática, pessoal. Se não sabe interpretar e não sabe equacionar, a física fica manca, né, pessoal? Fica com problemas. Então, vamos lá. Primeiro detalhe importante, subsídio importante para você, olha aí. Eu vou desenhar aqui, pessoal, um plano inclinado, ó. Subsídios matemáticos. Vamos recordar um teoreminha aqui, pessoal, que muita gente esquece. Tá vendo esse ângulo aqui? Vou chamá-lo de alfa, tá? Um ângulo branco. Vou pegar um ângulo amarelo aqui, pessoal, mas muito especial, ó. Esse ângulo amarelo é tal que os lados dele serão perpendiculares aos lados do ângulo branco. Capricha aí, produção. Vê se está perpendicular aqui, ó. Perpendicular, tá bom? Tá bom? Tá bom. Produção diz que tá bom. Então vamos lá, pessoal. Esse ângulo amarelo aqui, pessoal. De duas maneiras. Primeiro, uma maneira prática, né, pessoal? Tá? Eu posso fazer isso aqui, ó, com o auxílio de um compasso, né? Traçar esse ângulo aqui, ó. Aqui é 90 graus. E aqui também é 90 graus. Esse ângulo eu chamei de alfa. Esse ângulo eu chamei de beta, pessoal. Qual é a relação entre alfa e beta? Vejamos, ó. Vou pegar perpendicular aqui, pessoal, ó. Perpendicular aqui, perpendicular aqui. Se eu girar esse ângulo de 90, esse lado de 90 graus, esse outro lado também gira 90 graus, pessoal. O que acontece com os dois ângulos? Eles ficam superpostos aí, ó, tá? Um superpõe ao outro. Ou seja, o alfa e o beta são iguais, certo? Ou seja, numa linguagem rigorosa matemática, são congruentes, né, pessoal? Então, ângulos de lados perpendiculares são congruentes. Você pode também ter uma definição assim, não experimental, uma conclusão, desculpa. Aqui, ó. Chama esse aqui de θ, pessoal. Como são OPV, aqui também é θ. Olha que simples. O triângulo de baixo tem alfa, certo? 90 e θ. O triângulo de cima aqui tem beta, 90 e θ, pessoal. Ora, brilhante conclusão. Como a soma é 180 graus sempre, o alfa é igual ao beta. Certo? Esta soma dos três tem que ser a mesma nos dois casos. 90 e θ, 90 e θ, então o alfa é igual a beta. Então, qual é a conclusão importante que a gente tira disso? Ângulos de lados perpendiculares, ó, perpendiculares, são congruentes. Ou suplementares, pessoal, mas isso não vai interessar para nós. Então, ângulos de lados perpendiculares são congruentes. Daqui a pouquinho eu vou usar isso aí, hein? Tá? Fixou? Beleza, pessoal. Tá?
Uma outra dica importante para nós aqui no plano inclinado, pessoal. Ó, nós vimos isso aqui em aulas, em videoaulas anteriores aí, né? Eu tenho XY aqui, pessoal. Saber decompor força em física é super, hiper importante, pessoal. Tá? Se você tem forças de uma maneira geral, vetores, né? Você tem um vetor A aqui, ó. Certo? Um vetor A, formando com o eixo X, por exemplo, um ângulo alfa. Como que eu posso decompor esse vetor, pessoal? Né? Geralmente os vetores assim que estão fora dos eixos, nós vamos decompor, né? Então aqui eu vou obter um BX e um BY, ó. Desculpa, um AX, né? Um AX e um AY. Aqui, ó. Olha aí. AX e AY. Quem é a componente AX, pessoal? O AX. E outra coisa, matemática para nós é ferramenta, né, gente? Então, ficar olhando o cateto oposto, cateto adjacente, me faz perder muito tempo. Então, no olhômetro. Olha o cateto que está com alfa, porque aqui nós formamos um triangulinho retângulo, né, pessoal? Então, aqui é o cateto adjacente e esse aqui é o cateto oposto, ó. Então, olhou, onde está o alfa? Está aqui. O cateto com alfa é a hipotenusa cosseno. O cateto sem alfa, então, ó, o AX é com alfa, é A cosseno alfa. O AY é sem alfa, então é A seno alfa, pessoal. Não precisa ficar aplicando o cateto oposto, cateto adjacente, né? Tá? Eu posso também pegar aqui o vetor B, pessoal, ó. Olha o vetor B aqui, ó. Esse vetor B forma um ângulo beta aqui, ó. Certo? Ó, se eu decompuser esse vetor B aqui, obterei também um BX e um BY, tá? Um BX e um BY. Olha aí, ó. Lembrando da decomposição de vetores para você não se perder, ó. Como é que eu calculo BX e BY, pessoal? Tanto faz, gente, ó. Olha o triângulo aqui, ó. Olha o triangulinho aqui, ó. Retângulo de novo, ó. Certo? É só você observar de novo, ó. Onde está o beta? Está aqui? Então, com beta cosseno. Sem beta seno. Então, o BX sem beta é B seno beta. O BY é quanto, pessoal? O BY é B cosseno beta. Tá aí, então, eu preciso, para entender o plano inclinado, eu preciso desses dois subsídios aqui que eu passei para você. Tá legal? Então, vamos lá fazer o exercício propriamente dito, usando esses conceitos. De novo, ângulos e lados perpendiculares, certo? São congruentes ou suplementares. Aqui nós vamos usar só o congruente. Então, alfa aqui, beta lá, alfa igual a beta. Reforçando aqui, alfa igual a beta, pessoal. Tá legal? Beleza? E projetar com alfa cosseno, sem alfa seno, pessoal. Não precisa ficar pensando em cateto oposto. É só no olhômetro, eu digo. Você tem que ser rápido, tá? Pense que uma prova teste, o tempo de resolução é muito curto. Vamos ao exercício propriamente dito. A proposta é calcular a aceleração desse bloco abandonado nessa rampa sem atrito. Então, com base nos subsídios que nós vimos agora há pouco, né? Então, vamos traçar as forças aqui, pessoal. Que forças agem nesse bloco? O peso vertical para baixo, tá?
Note que aqui é perpendicular, ó. Percebeu? Tá? Agora nós vamos traçar a normal, pessoal. Qual é a peculiaridade da normal? Aliás, normal quer dizer o que mesmo? Perpendicular. Normal na física não é normal. Normal na física é perpendicular, tá? Cuidado com isso, tá? Não é o normal do dia a dia. Ou se você quiser, não é o normal, é o normal nosso aqui. Então a normal é sempre perpendicular à superfície de apoio, pessoal. Então tá aqui, ó. Esta é a linha da normal, ó. Vamos invadir aqui um pouco, tá? Essa é a linha da normal, pessoal. Esta é a normal. Meu Deus. Tá? Deu aqui, vamos lá. Aí, pessoal, invadiu o enunciado. Deixa eu apagar esse pedacinho aqui para você enxergar legal, pessoal. Desconsidere atritos, tá? Plano inclinado sem atrito. Pronto, agora ficou bonitinho, pessoal. Esta é a linha da normal, ó. Tá? Fazer aqui, normal. Agora, cuidado, ó. Lá, aliás, eu já disse isso para vocês várias vezes, né? A matemática é fria, pessoal. É sempre XY, XY, XY. Cuidado com a física, pessoal. A física não é assim. Na física, o X é o eixo da velocidade. É o que a gente chama de tangencial, na verdade. Chama de X, de Y, se você quiser. Então, para mim, importante é o eixo tangencial e o eixo normal, pessoal. O eixo tangencial, eu vou chamar de X, é o eixo da velocidade, pessoal. Então, diferentemente da física, olha o meu eixo X aqui, ó. Esse é o meu eixo X. A linha do movimento é essa daqui, ó. Então, aqui é X, aqui é Y para mim. Tá certo? Cuidado com isso, pessoal. Não vai colocando X, Y como a matemática, que quando o movimento é acelerado, curvilíneo, pode dar alguma zebra para você, pessoal. Então, aqui é meu eixo X, ó. Esse é o eixo X e esse aqui é o eixo Y. Olha lá, pessoal. Aqui é perpendicular. Aqui é perpendicular. Brilhante conclusão. Esse ângulo também é alfa. Certo? Vimos agora há pouco, né, gente? Ângulos de lados perpendiculares são congruentes. Então, para física, eu já até deixo pronto, gente. Olha aí. Ó, a linha do peso com a linha da normal sempre forma o mesmo ângulo do plano inclinado, pessoal. Eu não vou usar agora, mas aqui alfa, em outros exercícios, em vez de usar o ângulo aqui de baixo, eu vou usar esse ângulo de cima, ó. Em vez de usar esse alfa, eu vou usar esse aqui. Dependendo do exercício, pessoal. Nesse, eu quero esse ângulo aqui, tá? Então, ó, de novo, a linha do peso com a linha da normal formam o mesmo ângulo do plano inclinado. Por isso nós vimos o teorema lá antes, né, pessoal? E vamos lá então. E como é que eu trabalho em física, pessoal? As forças, traçados os eixos, as forças deverão estar sempre sobre os eixos. E o que é que eu faço com força que está fora dos eixos? Que a gente chama de força torta. Decompõe. Aqui, ó. Aqui é X, aqui é Y, ó. Aqui é X, aqui é Y. Qual força está fora do eixo? O peso. O que eu faço com o peso? Decompõe, projeta em X e em Y, pessoal. Então, vamos projetar o peso aqui, ó, em X e Y, projeções ortogonais, né, gente? Tá? Então, olha lá, ó. Aqui eu vou ter um PY, ó, escorregando aqui, pronto. Escorregando aqui, ó, escorregou, deu aqui, ó, certo? Então, você obteve aqui um PX, ou um P tangencial, se você preferir, e um PY, ó.
Isso é importante, pessoal, tá? Px e Py, ó. Um tique-tique aqui, ó. Tique-tique aqui. Um tique-tique ali, tá? E você já traçou os componentes. Essa aqui é meu Px e essa aqui é meu Py, tá? Deixa eu despoluir um pouco aqui, pessoal. Tá, no dedão mesmo. Vamos lá. Certinho? Agora é calcular, né, pessoal? Vamos lá. Olhando aqui, pessoal. Alfa aqui, alfa lá. Esse triângulozinho aqui, ó. Ó. Tá vendo? Com alfa, PY. Sem alfa, é o PX, ó. Tá vendo, ó? Frontal. Em vez de pensar cateto adjacente, cateto oposto, nós pensamos com alfa, sem alfa. É mais fácil, é mais prático, funciona melhor. Pode crer, pessoal. Então, quem é o PX? Como é que eu calculo o PX? O PX é P sem alfa. Então, o PX é P vezes seno de alfa. E o PY? O PY é com alfa. Então, é P cosseno alfa. Certo? Cuidado, a matemática costuma falar deitado com sono, cosseno, em pé sem sono, seno. Cuidado, o cara troca os ângulos e você vira sonâmbulo, hein? Cuidado com isso. Isso aqui funciona melhor, tá, pessoal? Com alfa, cosseno. Sem alfa, seno. Ok? Agora vamos lá à física, pessoal. Já resolvemos a matemática. Vamos à física? O movimento é reto. Por isso eu divido paralelo, perpendicular, tangencial, normal. Se o movimento é reto, não faz curva nem para cima, nem para baixo, retilíneo, essas duas se equilibram, pessoal. Nos movimentos retilíneos, as forças normais à velocidade, perpendiculares à velocidade, ao movimento, se equilibram, pessoal. Então, é uma boa saída, ó. Então, se eu pedisse a normal, depois nós vamos precisar dela, a normal, qual vai ser a normal, pessoal? A normal vai ser igual a PY. Ó, se ele pedisse a força de contato entre o bloco e o plano, é o PY, ou seja, a normal é P cosseno alfa. PMG, então fechou aqui, ó, a normal é mg cosseno alfa. Se ele me desse a massa e o alfa eu já calcularia, né, pessoal? Certo? Fazendo teoricamente, tá? Agora, olha lá. E a aceleração, que é o que realmente eu quero, pessoal. O corpo vai acelerar ao longo do plano inclinado. Inclinado. A aceleração é aqui, ó. Então, a força resultante, tá? É massa vezes aceleração. O que é a força resultante? É a força impulsiva menos a resistiva. Ora, não tem atrito. Não há forças resistivas aqui. Nem a resistência do ar, né? Então, o Px é a força resultante, pessoal. Então, aplicando o nosso princípio fundamental da dinâmica, lembra? Força resultante é o Px, pessoal. Mas força resultante é M módulo de A, que ele pediu em módulo, né, pessoal? E o Px? O Px está aqui, é P seno alfa. Trocando o P por mg, mg seno alfa. Nossa, pessoal, olha isso. Olha isso. Tem massa aqui, tem massa aqui. Então, módulo da aceleração vai ser quanto, pessoal? O A é G seno alfa. Esse é um resultado que todo bom vestibulando já sabe de cor, né, pessoal? Um corpo sozinho, num plano inclinado sem atrito, um corpo, vou repetir, um corpo sozinho, não está preso a nenhum outro, num plano inclinado sem atrito, desce com aceleração G seno alfa. E o interessante, independe da massa. Cuidado, hein? Os aristotélicos que acham
que se eu colocar dois, tá, de massas diferentes, o mais pesado, o mais maçudo, desce mais rápido. Não depende na massa, pessoal. Nosso canal é Física na Prática, não é? Então vamos ver isso na prática? Olá, pessoal. Então vamos à prática mostrar que independentemente da massa, os corpos caem juntos. Fizemos aqui então uma lâmpada, demos uma molhadinha nela e aqui eu tenho, ó, dois blocos de gelo de massas diferentes, olha, sensivelmente diferentes, né, pessoal? Que eu vou colocar os dois aqui e soltar ao mesmo tempo. Vamos lá ver isso, pessoal? Olha aí, pessoal, observando, tá? Os dois blocos descendo juntos com a mesma aceleração. Mais uma vez, então, abandonando os dois na mesma posição, veja lá, certo? Chegam juntos, né, pessoal? Comprovado, né?